Então, boa noite, gente, só para começar aqui. Então, eu vou hoje começar a parte de vetores, tá? Então, hoje, gente, nós, do mesmo tipo, por exemplo, se eu, agora, nos 10 alunos, e calcular a 10, e depois calculava a média, e eu poderia imprimir todas essas. A gente colocava lá, solicitava o usuário de dar a média e imprimir a média, usando uma variável a partir do momento que a variável era atualizada para criando 10 variáveis. Se a gente não precisa, surgiu essa estrutura de dados que a gente chama de vetores, elas são homens, porque elas são do tipo inteiro, eu na 10 notas, ali eu teria uma estrutura, vai estudar uma estrutura de dados homogênea, porque todos os conteúdos que a gente vai armazenar, de todas, né, eu quero armazenar 10 notas, todas, e matriz unidimensional, porque depois, assim que a gente estudar a matriz 2 porque um vetor de 10 posições, essas 10 posições estão alocadas sequencialmente na memória. É especial, não pode conter acento, essas coisas, e entre colchetes eu coloco a quantidade de elementos. Então, como que eu faço para eu atribuir? Então, uma das maneiras, só para vocês enxergarem, mas geralmente a gente não atribui assim, né? A gente pede ao usuário para digitar os valores, ou até em outra forma, mas assim, só para vocês entenderem, quanto que vale o meu nota que eu estou atribuindo? Igual eu declaro variável, x recebe 0, x recebe 10, eu estou atribuindo. O último índice, ele é n-1, né? Eu vou mostrar para vocês. Então, se eu declarei aquele vetor de índice só representando. E aí, olha, o nota índice 0 recebe um valor, o nota índice 1 recebe outro valor, o nota índice 2 recebe outro valor, e fechada a chave, não tem problema, porque automaticamente ele completa o resto do índice. É o tamanho do meu vetor menos 1, então aqui, ó, o I vai ser menor ou igual a tamanho do meu vetor. Então, ou eu coloco menor ou igual ao tamanho menos 1, ou eu coloco menos 8 e 10 e imprime o resultado. Aqui, ó, tem 100 elementos. Eu não quero ficar digitando 100 elementos. Então, o que eu faço? Eu coloco 5. Então, ao invés de eu criar 10 variáveis, eu criei um vetor com 10 posições. Eu coloquei uma variável soma. O soma é um acumulador que vai acumulando todas as idades para depois dividir por 10 número real. E aí eu vou controlar o meu for, que vai... Aqui, gente, é um exemplo diferente. Olha, o usuário, eu estava declarando os vetores e atribuindo os elementos para o meu vetor. Agora, eu vou pedir para o usuário as 10 idades. Então, o usuário que vai digitar, tá? Fornecer os 10 elementos do vetor, que são as 10 idades, e que a variável soma acumulasse a soma de todas essas idades. Então, a variável soma tem a soma. Depois que eu sair, as notas são superiores. Tenho que contar quais notas são superiores à média, né? For maior que a média, o superior, que é a minha variável, que está somando quantos alunos têm idade maior do que a quantidade de alunos que têm idade acima da média. Um pouquinho. Vão responder o questionário, porque o questionário está bem dentro da teoria. Vão